E é isso aí, muito bom dia pessoal, estamos ao vivo no nosso canal Will PTV, com Will PTV in Space, trazendo para vocês esse grande momento histórico, novamente aqui com a segunda tentativa, então, do primeiro teste de voo do nosso querido Starship da SpaceX. Então tá tudo até o momento correndo bem aí com o lançamento, lembrando que estamos ao vivo, então, direto de Boca, Chica, no Texas, nos Estados Unidos. Fazendo para vocês, então, a missão Starship, nesse grande momento histórico. São 9 horas e 5 minutos, pelo horário de Brasília. Então, no nosso cronômetro aí, faltando menos de 1 hora e 22 minutos para o lançamento. Até o momento, então, tá tudo ocorrendo bem. O abastecimento do veículo, né, como vocês já puderam, talvez, ver, né? Já começou, o abastecimento do propelente já começou. Até o momento estão ocorrendo tudo bem e as equipes estão de olho também no clima, né? Estamos aí com as imagens então cedidas pela NSF, né? Agradecer então a NSF de novo pelas imagens que estamos vendo ao vivo para vocês, direto então de Boca Chica, nos Estados Unidos. Lembrando então que o lançamento aí está previsto para acontecer às 10h28 da manhã, no horário de Brasília. E o tempo então de duração desta missão, né, do primeiro teste de voo, está previsto aí para acontecer por volta de 1h30. Nós vamos então acompanhar todo o voo do Starship e nós vamos também acompanhar o splashdown, né, que vai acontecer então no Pacífico, né? Ele vai circundar a Terra, né? Inclusive vai passar, como a gente viu aí pelo diagrama na live anterior, né? Então ele vai passar aqui pelo Brasil, né? Ele vai seguir aqui pelo sudoeste, né? Vai seguir pelo Brasil e o splashdown dele vai ocorrer então no Pacífico. Lembrando então da nossa programação de amanhã, a partir das 8 dessa semana ainda, a partir das 8 horas da manhã, não, um pouquinho antes, das 7h55 da manhã, nós vamos acompanhar então a saída da Cygnus, né, o módulo de laboratório, né, da Northrop Group, né, que chegou na Estação Espacial Internacional em novembro do ano passado, né, que a gente acompanhou a transmissão lá na Twitch, né, a transmissão então do lançamento, né, na época a gente acompanhou lá na Twitch. E amanhã então ele vai deixar a Estação Espacial Internacional e vai retornar à Terra, levando então um pouco mais de 4 toneladas aí de suprimentos e de pesquisas científicas que foram feitas na Estação Espacial Internacional, né? Nossa transmissão então vai se iniciar às 7h55 da manhã. E no dia 22, vamos ter então a missão lá com a Índia, né? Lá direto então de Sarigota, na Índia, no dia 22, transmissão então a partir das 5h10 da manhã, com a missão Teleos 2, né? Então essa missão com PSLV C55, né, vai levar 2 satélites, né? O Teleos 2 e o Luminate 4. E o tempo mais ou menos de duração da missão do dia 22 é de mais ou menos 22 minutos. Vamos acompanhar então tudo isso ao vivo ainda esta semana. Lembrando, né, que também segunda-feira, às 5 horas da tarde, nós temos aí o nosso programa Segundou com a UERJ, né? Lembrando que é o segundo episódio. E esse segundo episódio a gente vai focar então na prova discursiva que foi realizada em 2012. Então fiquem ligados aí no nosso canal. Não deixe de se inscrever, de curtir e compartilhar aí as nossas transmissões. Já estamos ao vivo, então, direto de Boca Chica, nos Estados Unidos. Tá tudo ok?
Tudo ok aí, então o abastecimento com o próprio Light já foi iniciado, né, nesse momento. Faltando então menos de 1 hora e 17 minutos para o nosso lançamento de hoje. Esperamos que não tenhamos nenhum problema, né, com a transmissão, igual foi na semana passada, no dia 17, né. Esperamos aí que ocorra tudo bem na nossa transmissão de hoje sem nenhum problema técnico. E que hoje tem um lançamento, né? Estamos aí então já ao vivo. E daqui a pouco então vamos entrar ao vivo também. Daqui a pouco lá com a SpaceX. Né, como vocês podem observar, então nesse momento o veículo, primeiro estágio então do SuperHeavy e o Starship já estão sendo abastecidos aí com propelente. Tá tudo indo de acordo com o cronograma, né? Lembrando que naquela vez passada, né, só não foi lançado por conta do problema que tivemos em uma válvula, em uma das válvulas de combustível, né, que congelou. Aí por isso que foi cancelado aquela tentativa anterior. E aí, então vamos acompanhando essas imagens belíssimas lá de Boca Chica. E aí, Renato, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo a esse grande momento histórico aí. Estamos aí ao vivo. Faltando então menos de 1 hora e 15 minutos para o nosso lançamento de hoje. Estamos aí acompanhando com as imagens em conjunto com a NSF. Nesse momento então, nascer do sol lá em Boca Chica. E lá vamos nós então mais uma vez aí, né, para a nova tentativa de lançamento do SuperHeavy com Starship. Lembrando então, né, nossa programação aí da semana. Amanhã, então, a partir das 7h55 da manhã, nós vamos acompanhar a desacoplagem da missão Cygnus, né, do laboratório, então, da NOR Group, da Cygnus, na Estação Espacial Internacional, a partir das 7h55 da manhã, no dia 21. E no dia 22,
Nós vamos então acompanhar a missão direto lá da Índia, a partir das 5h10 da manhã. É semana então repleta aí de atrações para vocês. Lembrando que o horário de lançamento dessa nova tentativa de lançamento aí para o Starship é às 10h28 da manhã. Estamos aí então no processo de abastecimento do veículo. Nesse momento, então, 9h15 pelo horário de Brasília. Lembrando que o áudio então com a transmissão vai acontecer daqui a pouquinho. E nesse momento, então, só estamos acompanhando as imagens. Lá direto, então, com a Boca, Chica, com a NASA Space Flight.
Faltando então menos de 1 hora e 7 minutos para então a nossa tentativa de lançamento. Aí com a missão Starship de hoje, são 9 horas e 20 minutos. Faltando então menos de 1 hora e 8 minutos. Um pouquinho menos de 1 hora e 8 minutos aí então para o horário primário do lançamento de hoje. Estamos ao vivo então direto de Boca, Chica, nos Estados Unidos. Para a nova tentativa então de lançamento da missão Starship. Lembrando então que daqui a pouquinho nós vamos entrar em contato lá com a SpaceX para a nossa transmissão então com a SpaceX. Imagens bonitas aí do nosso SuperHeavy com Starship, o maior veículo já construído então pelo homem. Né, outra vez nós estávamos querendo ver então os dados do SuperHeavy Starship. Então vamos aqui ver então alguns dados já atualizados do Starship. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui então nos dados. Então os dados aí do clima de hoje, né? Está aparentemente tudo bem, tudo ok, né? Em torno aí de 24 graus Celsius, velocidade do vento 12,5 milhas por hora, né? Então aí aparentemente aí o clima, né? Tá ok. Lembrando então que vamos lá, vamos ver aqui alguns dados do Starship, né? Lembrando que o Starship então todo ele, né, o maior veículo então já construído pela humanidade, né? Todo ele então ele tem de altura, só de altura, tem 120 metros de altura, só ele, né? O veículo todo, né? Junto com o Super Heavy, né? Mas só o segundo estágio, né? Que é o Starship, ele tem 20 metros. O diâmetro dele, né? De 9 metros. Lembrando então que ele tem 33, no caso do primeiro estágio. O primeiro estágio dele, que é do Super Heavy, né? Tem 33 motores. Aqui, ó, só o Starship, vamos lá. Só o Starship ele tem 50 metros de altura, né? Tem de diâmetro 9 metros. A capacidade então de combustível, né, de propelente, né, de peso de combustível, 1 tonelada, 1,2 toneladas, né, 1,200 toneladas de peso, tá? E ele pode então levar aí de carga de 100 a 150 toneladas de carga. Então é bem potente aí, então o nosso Starship, né? Maior veículo aí, então já produzido pelo homem. 1 hora 3 minutos. Então, pouco a pouco, estamos aí chegando aos momentos finais da contagem regressiva. Nesse momento histórico.
Estamos então novamente ao vivo aí com as imagens lá de Boca Chica, trazendo então para vocês todos os detalhes então da missão Starship. Já agradecendo então os likes de vocês, as inscrições, né, o suporte de vocês, né, lembrando que além das inscrições, né, e dos likes, né, vocês podem também aí ajudar com o compartilhamento, né, da nossa transmissão, ou ainda, né, se você quiser também dar suporte aí para o nosso canal também, né, a sua audiência já é fundamental aqui para nós, né, mas também você pode apoiar o nosso canal aí com o QR Code do PIX no nosso canal, né, só clicar aí na câmera do seu celular ali no QR Code, né, qualquer ajuda aí já, qualquer contribuição ajuda bastante aqui no nosso canal, né, lembrando que nós somos um dos canais aí do YouTube que mais está crescendo nesse momento, né, já isso em menos de isso em 2 anos aí de canal, né? Somos um dos maiores canais aí do YouTube que mais cresce. Quero agradecer então já todo o apoio e o suporte de vocês aí nesse projeto, né, que nós estamos tendo. Então lembrando aí na nossa programação, pessoal que está chegando agora, né? Amanhã então dia 21, a partir das 7h55 da manhã, nós vamos acompanhar a saída do laboratório Cygnus da Norma Group na Estação Espacial Internacional. Nós vamos acompanhar então a desacoplagem da Cygnus. E no dia 22, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos então acompanhar aí a missão direto lá da Índia, a Telos 2. Menos de uma hora, hein? Menos de uma hora para o nosso lançamento. Menos de uma hora, então, para a nossa segunda tentativa de lançamento do Starship. E aí tem uma recapitulação, né, do que todos os momentos, né, desde o primeiro teste. Estamos vendo agora. Isso foi em agosto de 2020, né, com o teste do tanque. Setembro de 2020. Mais um teste então com um tanque de combustível. Dezembro de 2020. Fevereiro de 2021. Estamos vendo aí a recapitulação dos momentos antecedentes a esse histórico de hoje. Março de 2021. E aí o primeiro pouso então feito com sucesso, né, do primeiro teste com o Starship. E aí a explosão, né, aquela fatídica explosão. 30 de março de 2021. Starship número 11. E aí, finalmente, o pouso feito com sucesso. Starship número 15. Maio de 2021. E aí, o pouso com sucesso.
Starship 24. Teste estático. Os boosters, então, do SuperHeavy. Em 2023, fevereiro. E aí chegamos, então, nesse momento histórico, mais uma vez, no dia 20 de abril de 2023. Estamos escrevendo a história ao vivo com vocês. Nove horas e 32 minutos. Faltando então menos de 56 minutos para o nosso lançamento. Daqui a pouquinho, então, vamos entrar com as imagens da SpaceX para vocês, trazendo o melhor da missão de hoje do SuperHeavy com a Starship. Né, estamos aí de olho também na parte climática, né, como vocês podem observar. Tá tendo então algumas nuvens lá em Boca Chica. Mas até o momento então tá tudo ok. É tudo ok então com combustível, tá tudo ok até o momento. Menos de 55 minutos para o nosso lançamento. E aí, helicópteros, né, já circundam ali a área. Para verificar se está tudo limpo. Faltando apenas uma inscrição aí para a gente chegar à marca de 440, hein? Uma inscrição apenas aí para a gente chegar à nossa marca inédita aí de 440 inscritos no nosso canal. O helicóptero ali parece que ele tá fazendo então uma varredura ali da área para ver se tá tudo ok. Faltando então menos de 53 minutos. São 9 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Estamos aí então acompanhando todos os momentos da missão Starship para vocês. Dentro de instantes, então, nós vamos acompanhar as imagens direto da SpaceX. E aí, então, teremos o áudio também. Esse é um momento histórico, né, que estamos aí escrevendo ao vivo. Quero agradecer já imensamente então a grande audiência que nós estamos tendo aqui no nosso canal. Menos de 52 minutos
Tá chegando a hora, hein? Né? Então, lembrando que na vez anterior que a gente estava acompanhando, no dia 17, né, infelizmente não tivemos o lançamento devido a um problema com uma das válvulas, né, de combustível, né, que foi congelada, né, durante o abastecimento. E aí foi esse problema que atrasou, né, afetou aí o lançamento naquela vez no dia 17. Mas então, a princípio, tudo ok. Até o momento. A princípio, então, tudo ok aí até o momento. (51 minutos para o lançamento. 9 horas e 37 minutos. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ver, então, acompanhar com as imagens da SpaceX. Lembrando, então, que o horário da nova tentativa de lançamento, né, é às 10h28, pelo horário de Brasília, 8h28 no horário central nos Estados Unidos. E o tempo, então, de duração desta missão é de 1h30. E nós vamos acompanhar até o splashdown no Pacífico. (50 minutos). Menos de 50 minutos aí para o lançamento. Esse grande momento histórico, então, cada vez mais se aproxima. Lembrando, então, que esse teste de voo, então, é crucial aí para as próximas missões, a Lua, Marte e mais além. Então, de acordo ali com o cronograma do lançamento, estamos aí já iniciando aí o abastecimento com o oxigênio líquido. O abastecimento líquido, nesse momento, já está iniciando aí. Menos de 48 minutos. 9 horas e 40 minutos. Então, daqui a pouquinho nós vamos entrar em contato lá com a SpaceX. Nesse momento, então, o oxigênio líquido já está abastecendo, então, o veículo. Por enquanto, tudo ok com o clima e com combustível, sem nenhum problema aí na parte, então, de abastecimento. Lembrando que estamos já com quase 440 inscritos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe a sua inscrição.
paga nada. Só clicar lá no botão lá. É porque cada inscrição, cada like de vocês é fundamental para que nosso canal, então, continue crescendo, né, aqui no YouTube. Fala, Vitor, Walter, bom dia. Sim, hoje com certeza vai. Hoje não tenha dúvida. Hoje será o dia. Hoje será o dia. Muito obrigado aí pela presença aí, né? Seja bem-vindo aí à nossa transmissão. Faltando então menos de 46 minutos. Hoje sim será o nosso grande dia. Então, até o momento, tudo ok com a parte do abastecimento do veículo, né? Do oxigênio líquido. Lembrando que o veículo mede ao todo, né? 150 metros de altura e 9 metros de diâmetro. É o maior veículo, então, já feito pelo homem. É o maior foguete, então, já construído pelo homem. Lembrando que o SuperHeavy, então, tem 33 motores, né? Que é o primeiro estágio. E o Starship, então, tem 7. Né? Que são 4, um em cada ponta e 3 no meio. Então, são 7 motores ao todo. Daqui a pouquinho, então, nós vamos migrar lá para a SpaceX. Lembrando, então, que o horário do lançamento previsto para as 10h28 da manhã. Vamos lá, então, para a gente acompanhar, então, as imagens da SpaceX. Vamos lá. Só para a gente, então, não perder nenhum detalhe. A transmissão já começou por lá. Vamos acompanhar, então, agora a transmissão com a SpaceX. Aí, então, com esse momento histórico, né, se aproximando. Aí, faltando, então, menos de 42 minutos para o nosso lançamento de hoje. Estamos aguardando, então, o sinal da SpaceX. Lembrando a todos, então, que amanhã, a partir das 7h55 da manhã, nós vamos acompanhar, então, a desacoplagem do laboratório Cygnus, da Norman Group, na Estação Espacial Internacional. E no dia 22, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos acompanhar a missão Telos 2, direto da Índia, o PSLV C-55. Estamos só aguardando, então, o início da transmissão com a SpaceX.
Então, até o momento aí, toda a questão do abastecimento do veículo, tá tudo ok. Aí, sem nenhum grandes problemas. Né, como a gente pode acompanhar lá com as imagens da NASA Space Flight. Estamos só aguardando então o início da transmissão com a SpaceX. Esse grande dia histórico aí para a humanidade, né? Na era aeroespacial. Menos de 41 minutos. Lembrando então que o tempo total de duração desta missão é de 1h30. Lembra que nós vamos ver aí o Starship, né, circundar a Terra, né, fazer uma volta, né, pela Terra. E o splashdown vai ocorrer então no Pacífico. Estamos aguardando só então o início da transmissão lá com a SpaceX. Deixa eu ver se tem alguma atualização no Twitter para nós aqui. Então, até o momento, de acordo com a SpaceX, está tudo ocorrendo bem aí com o processo então, de abastecimento do veículo. Estamos ao vivo já. Já vamos ver aqui então a nossa transmissão ao vivo agora. Estamos ao vivo. Já vão compartilhando aí. Já estamos então em contato direto com a SpaceX. Nesse momento, então, 9h49 pelo horário de Brasília. Faltando aí menos de 39 minutos para o nosso lançamento. Nosso lançamento histórico. É hoje, hein? É hoje, galerinha. Lá vamos nós, hein? Vem chegando então para a nossa transmissão histórica de hoje. 9h50 minutos. Já estamos então com a transmissão ao vivo com a SpaceX.
Vamos chegando, galerinha. E lá vamos nós, hein? 9h51. E é mais uma vez, então, que o horário de lançamento da Starship, né, dessa nova tentativa de hoje, será às 10h28 da manhã. A princípio, tudo ok. Tá tudo indo ok, né, com a questão do combustível, com a questão do clima, com os sistemas, tudo indo bem. Então, parece que hoje vai. Estamos aguardando só, então, o início da transmissão oficial com a SpaceX. Eu já quero agradecer, então, aí a todo mundo, a presença de vocês, a audiência de vocês, as inscrições, os likes. Sejam todos aí bem-vindos a essa transmissão histórica no nosso canal. É mais um momento histórico. Aí falta apenas uma inscrição aí pra gente completar a marca de 440, né? Se puder deixar aquela inscrição legal lá, né? Ajuda bastante. Falta apenas uma. Pra gente chegar então à nossa marca incrível aí de 440 inscritos. E tá chegando a hora. E chegou aí, já estamos ao vivo. Estamos ao vivo. A hora chegou. Momentos aí de ansiedade, né? E tensão novamente se aproxima. Lá vamos nós. Menos de 33 minutos. Deixa eu só a gente ajeitar o nosso cronômetro. Estamos aí então direto da Starbase no Texas com Starship. 33 minutos aí. Só um instantinho, pessoal. Yeah, and that's important. You can think of it
like drinking out of a thin plastic water bottle. If you're chugging that water, it crinkles if you don't let air back into it. So we use that hot exhaust gas from the Raptor engines to refill that consumed volume as propellant is depleted. E aí, portanto, estamos ao vivo direto da Starbase, a great find by the countdown, Missão and that's why we Starship. have a countdown, is to allow us to find those issues prior to liftoff. So, Faltando então menos de 31 minutos. minutos. Learned a lot over the last 48 hours, and we are ready to give 31 minutos aí para o nosso grande momento momento histórico. Starship is the latest and largest vehicle developed to date by SpaceX. It will be the world's most powerful launch vehicle once fully developed and have twice the thrust of the Saturn V rocket. But the key breakthrough with Starship is that it will be fully reusable and capable of carrying up to 150 metric tons of payload to orbit in a reusable configuration and up E lá vamos nós, hein? 250 metric Até o momento, tons então, when tudo aqui expendable. aí para o combustível. Com a questão do combustível, com a questão dos ventos, com a questão do clima. As nuvens que circundavam mais cedo já se dissipou aí por conta do calor. Até o momento, tudo ok. Menos de 30 minutos. As we work towards transitioning Starship from a developmental into an operational program. And the primary objective today is to gather as much data as we can around the fully integrated Lembrando que aqui no nosso canal é o único canal que a gente pode escutar também o ronco dos motores aí do SuperHeavy e do Starship. É todos os barulhos, então vocês acompanham aqui. The purposes for today's flight, we will consider Todos any os roncos data dos received 33 that motores helps informed and do improved SuperHeavy future você builds vai of acompanhar Starship aqui. as a success. 9 horas e From a 58 milestone minutos. standpoint, our main goal is to clear the pad. Every milestone beyond that is a bonus. The further we fly, the more data we can collect. Menos de 30 minutos aí para o lançamento. 30 minutos. E aí está o diagrama, né, do lançamento, né, que será então no Starbase em Boca, Chica. In Starbase, Texas, and then it'll go into ascent. About 3 minutes into its ascent, we're going to expect to see SuperHeavy separate from the Starship. It'll perform a flip maneuver, and then então, após 33 minutos do lançamento, né, é esperada então a separação do SuperHeavy com o Starship. We hope to see Starship's 6 second stage engines ignite and watch as Starship coasts for about an hour. E aí ele vai passar então aqui pelo Brasil, vocês puderam ver. E o splashdown será então no Pacífico. About 250-ish kilometers offshore. Now, we are not really expecting many camera views after separation. That is to say, após então 1 hora e 30 minutos, né, de missão, teremos o splashdown do Starship lá no Pacífico. E aí temos imagens bem de pertinho aí do Starship para vocês. Faltando então menos de 28 minutos e 40 segundos. We are going to be trying to reduce complexity by attempting those hard water landings instead of trying a normal landing like you're used to on Falcon 9. Exactly. We are not attempting to recover these vehicles, so yeah. Momentos aí de tensão, ansiedade. Que antecedem esses momentos históricos. Esse momento histórico. 10 horas da manhã no horário de Brasília, faltando 28 minutos. 28 minutos. Aí o pessoal, a equipe aí, toda a equipe aí da SpaceX aí acompanhando na Califórnia. E aí o pessoal que está em Boca Chica, em La Padre. O pessoal está lá na praia de La Padre, acompanhando também. E aí a equipe também está no Texas. Our Star Command Center, that is our Starbase Launch Control Center. The operators today who are going to be reviewing all the data and of course giving us the go no go poll, checking the status to try to get 10 horas da manhã no horário de Brasília, 10 e 1 agora. And one thing I do want to mention, faltando então menos de 27 minutos para o lançamento. The Cameron County Amphitheater.
Now, the entire Starship structure on your screen is made from stainless steel. When it's stacked, it stands about 120 meters tall. It's about 9 meters around. And we have this awesome video that shows you just how big that is. Grande You momento can see one of our histórico aí tá se technicians there aproximando, doing some pessoal. final prep work in advance of today's test. And man, there's the 120 meter monster. The person just keeps getting smaller. Lembrando então que nosso And just like Starship Falcon com 9, SuperHeavy, Starship has então two no total stages, dele which tem we'll talk more about 150 those in a minute. metros de In altura, addition to those two stages, 9 Starship metros de actually has diâmetro, a third stage, which we call Stage 0. It e consists of e all the só o launch pad SuperHeavy, infrastructure built só o around the SuperHeavy, rocket, então as ele you can tem see aí there on your screen. 33 And motores, it's truly an engineering feat in its own né, right. de Yeah, we've propulsão, got a great shot there of e the o various Starship different então tem components 7 of it, motores. the pad, the infrastructure, all that is required to get into filling the tanks. Now, let's talk about the Super Heavy. Its name says everything. It's super, it's heavy, it's super heavy. When it's operational, it'll be responsible for providing the power to escape Menos de that mighty 26 gravitational pull of minutos. Earth that we've got here and take Starship into orbit. The booster itself stands about 70 meters tall and is roughly the same height as a fully integrated Né, Falcon então só 9, which is just o so crazy to SuperHeavy me. aí tem But aproximadamente aí this, 100 Super Heavy metros booster de has a altura, diameter roughly 2.5 só ele times sozinho, that of Falcon 9, né, e o and Starship with 33 much tem larger 50. engines. We E aí have os a 33 beautiful view here. This motores, is one of my favorite views that we're going to get today. Those are e our aí os 33 33 Raptor motores do engines at the base SuperHeavy. of the Super Heavy booster. Yep, and you can see they're in a couple of different rings here. So we've got the outer ring of 20 static engines. They're going to be providing a huge amount of thrust today to lift off the entire stack. But then we've got the 13 gimbaling engines in the middle, and they're going to be providing the tilt maneuvers and also helping to reorient the booster as it comes back later into E é this hoje, flight. hein? Yeah, and Yeah, when we say tudo gimbal, indica. it's basically tilting or almost wiggling the engines a few degrees and in either direction to allow the booster to steer itself, just as you said, Shiva. And we'll get some great shots later of actually a wiggle test that we've 25 minutos, performed pessoal, ahead 25 minutos. of Daqui a pouco liftoff, então just to make sure teremos that all o those engines are able to control their full range of control authority. One thing to Daqui a note, pouco those então Raptor vamos ter aí engines a are checagem completely final, designed né, and do Go manufactured No Go, in-house. They are, as many of you checagem know então that have dos been following along, sistemas, they are a reusable da questão methane climática oxygen também. Até staged o momento tudo combustion ok. type engine. So it's a lot A of gente words estava there. preocupado aí com a questão do And clima, mas ultimately, a that princípio staged aí então combustion tudo means ok. that we combust the propellant in stages that we kind of pre-combust them in a pre-burner, and by doing so, it allows the engine to be more efficient, E lá vamos i.e. nós, hein? more powerful. Yeah. 10h04 da manhã no horário de Like Brasília. Falcon 9, the Super Heavy has 4 grid fins to assist with orienting itself in its return back to Earth. We got a shot of them there beneath the Starship's aft flaps. Now, as we talked about earlier, Super Heavy is not going to be attempting aí as to land asas do landing Starship, today. But as with this flaps. flight test, we're still trying to get as much data as we can. We're focusing on the fundamental systems and operations, so that's the liftoff portion. But we are going to try to get some data on how the fins work and for that water landing that Super Heavy is going to be making after ascent. I love that. Nossa, que great view of momento, the hein? fins Que there. momento. Now, Starship, or the spacecraft, is the second stage, and it makes up the top portion. Não, of the dessa vehicle. vez vai, dessa It's vez vai, designed for Davi. carrying Dessa passengers vez, and cargo to dessa vez aí Earth por orbit enquanto and tudo beyond. indica que tá It stands about 50 indo de meters acordo com tall, o cronograma, which is né? a Não little está tendo taller nenhum than the problema Statue of Liberty. com o It's abastecimento, comprised né? O of 6 abastecimento Raptor segue, engines, 3 aí sea-level normal, and 3 vacuum né? Sem nenhum engines, problema, which are optimized igual to da vez operate in the anterior, vacuum né? of space, Teve um problema então and no they provide a congelamento, maximum of né? Em uma das válvulas. 258,000 tons E of com a questão thrust dos ventos in também vacuum. tá tudo ok, Spacecraft is né? Não also temos outfitted with nem 4 questão flaps to problema help dos ventos aerodynamically control e the nem vehicle's attitude, problema which aí you com can as see those nuvens. 2 forward flaps there on Por your screen enquanto aí now. So they tudo- help control the vehicle's tudo ok com a attitude parte during climática atmospheric flight também. and enable 23 precise minutos, hein? landing Faltando at então the apenas intended 23 location. minutos. Now, one thing we gotta mention, the heat shields. They are iconic. Starship is wrapped in a heat shield, which is composed of 18,000 hexagonal ceramic tiles. E enfim, designed to batemos a insulate nossa the marca vehicle de during that 440 atmospheric entry. inscritos no And nosso that's canal. really Eu quero important agradecer because a todo the mundo temperatures aí, can be as high as todos os 2,600 inscritos. degrees Fahrenheit. Nesse momento, então, The atingimos hex-shaped tiles, like the ones a that nossa Shiva and I marca have, de roughly make up about 2/3 of the vehicle. 440. We can Muito see that we obrigado a have some different todos. shapes. Mine is slightly curved, as you can imagine. Muito It sits obrigado on the mesmo. curved Muito obrigado. portions of the Starship vehicle.
Então aí temos o escudo, né, de calor, né, o escudo térmico de calor aí, né, para caso da questão da reentrada, né, do Starship, né, lembrando que é um pouco similar aí usado na época do ônibus espacial, né, para não derreter os sistemas, né, nem o veículo, né, por isso que ele é utilizado esses escudos térmicos aí, né, justamente então para evitar, né, que superaqueça aí o veículo, né, podendo trazer problemas na hora da reentrada. Então são usadas essas pequenas placas, né, como foi mostrado aí, né, em todo o veículo, né, justamente então para evitar que o veículo se perca, né, durante a reentrada. Na hora da saída não tem nenhum problema, né, pode ir tranquilamente. O problema é a hora da reentrada, né, por conta do atrito, né, e do plasma. Aí pode prejudicar então o veículo, né, trazer danos catastróficos, né, ao veículo. Isso é fundamental, então, esse escudo de calor aí para utilizar então na reentrada da atmosfera. Depois que ele é todo pintadinho aí de preto, né? Essa cor mais escura, por conta justamente dos escudos de calor. And manage to get any views, it will certainly make for a very exciting end to today's test. 10 horas e 7 minutos no horário de Brasília, faltando então quase menos de 20 minutos. Faltando então um pouco menos aí de 20 minutos. Hey John, how's it looking? Thanks, Kate. I'm John Innsbrucker, Principal Integration E aí é Engineer here uma at das SpaceX. lendas da SpaceX, Currently né? loading propellant from the Nosso ground querido system into John. both the first and second stages. Now, both vehicles use the same two propellants. That commonality helps build the reliability. And the fuel today is liquid methane. And that's at a temperature of Então just temos over aí o diagrama 100 aí kelvins. do abastecimento That's do about minus veículo. 272 degrees below zero on the Estamos Fahrenheit aí indo scale. bem aí com o Now, abastecimento. liquid methane is a different fuel from Lembrando Falcon que o 9. Starship That booster ele uses é abastecido então RP1 com kerosene. oxigênio e o propelente, né? O CH4. Usa o CH4 e o oxigênio líquido. Estamos aí com quase 100% dele todo abastecido. Então aí, como vocês podem observar também no Go No Go ali em cima, no canto superior ali direito ali, né? Tá a parte do clima, tá ok. A parte do lançamento tudo ok, né? Tudo verde. E como não há carga, então ali está escrito que não há nenhuma carga. Ele está vazio, né? Só tem o veículo. Tudo pronto. Estamos só aguardando então o término do abastecimento do veículo, né, que vai ser logo em instantes. 19 minutos. Menos de 19 minutos para o nosso lançamento. As the morning continues, they will increase, but that is below our limits right now. We're also looking at upper altitude winds. We're waiting for one more balloon, but we believe that we're going Ai, to Jesus, momentos aí de ansiedade, tensão, tudo se aproxima novamente. But if for some reason we do not make our test flight today, if we have to hold, we have a backup launch window. However, we're not sure when it would be. It could be 24 or 48 hours after today. Lembrando então que amanhã, a partir das 7h55 da manhã, nós vamos ter aí transmissão para a desacoplagem do laboratório Signos da Norman Group, direto da Estação Espacial Internacional. E no dia 22, a partir das 5h10 da manhã, nós vamos acompanhar a missão direto lá da Índia, a missão Telos 2, direto lá da Índia. Então é isso que estamos ansiosos aí para acontecer. Esse é o diagrama aí
In order for us to get to Mars and back with lots of people, lots Né, of lembrando então cargo, que esse multiple teste de voo times, hoje, né, é reusability crucial para really as is a próximas, must. as futuras missões, In né, advance of our first missions to Mars, e Starship will direção à execute Lua a number of missions with both cargo e a and Marte e mais people, além. starting with Earth orbit and eventually expanding to the Moon and beyond. Now, in the near term and a bit closer to home, Starship will also be critical to other programs. Once fully operational, it'll deliver 10 horas e the 11 full-size minutos. upgraded version of our Starlink Faltando satellite. apenas And that's 17 super minutos exciting because our next para o generation nosso satellite grande momento represent a histórico. step forward in Starlink's capabilities and will allow us to connect millions of more people around the world with high-speed internet to watch launch webcasts. Such an exciting future ahead of us. But first, let's talk a little about how we got to where we are today. Now, Starship's testing ramped up in July of 2019. Tá chegando a hora, hein, pessoal? Tá chegando a hora. Sort of a short version of the Starship that we see today. There's a great photo of it. It was Né, just tudo over começou aí, 18 né, meters tall. no teste It had de a tanque. single Raptor engine, and we had it to test fly and perform low-level altitude maneuvers and attempt landing. The initial test flight or hop reached about 20 meters in altitude. Né, tudo começou aí com esse teste de tanque, que a gente, This was né, our que vocês puderam 150-meter altitude hop. acompanhar também, We, acho que went up, 2019, em took a low agosto de jaunt away 2019, about que 100 alcançou aí meters or so away from the launch 150 pad, metros used that Raptor engine to fly de and altitude actually nesse land, primeiro and teste. actually this hopper is actually down at Starbase now. Yeah, I love this shot. It's just so fun to see it fly. After a series of 150-meter hop tests with earlier prototypes, the Starship program saw a major breakthrough during a test E aí flight depois, of em a vehicle dezembro de known as serial 2020, né, number tivemos 8, aí o teste com or o SN8. Starship número You see it 8, there on your screen now. In December 2020, né, SN8 com demonstrated elevada a altitude, first of its né, que kind também vocês controlled puderam acompanhar aí. aerodynamic descent and landing Não aqui no nosso canal, porque a gente não existia ainda em belly flop. 2020. The SN8 prototype rose to an altitude of 12.5 kilometers or 7.8 miles and conducted a belly flop maneuver, which you see there, during its descent. While it didn't stick the landing, the test was a major milestone in the development of Starship. In fact, we should be able to see that unfortunately failed landing. Né, só que, Boom. lembrando que nesse momento, né, was tivemos fun to aquela watch, though. explosão. Happened unscheduled disassembly, but No momento learned a do lot of pouso. data. Now, the testing continued on Então, to Starship prototype número serial 9, number 9. em It's a fevereiro de 10 2021, kilometer flight. That's about 6.2 também tivemos aí o miles teste de up. voo In em February of elevada altitude. 2021, we had a nominal ascent. We executed the engine cutoffs once we got to the top of the altitude window. We did that belly flop maneuver, which Né, is so até much que more fun nesse to see teste than até que controlled conseguimos descent, fazer o pouso, né, aerodynamic mas maneuver. That was all tivemos stable, também but boom. unfortunately we had a dramatic end on this flight as well. We had a failure on one of the engines that resulted in another pretty large fireball. But what was really cool about both of those flights was E how aí, much então, we toda a learned just between serial retrospectiva numbers 8 and aí 9, da and how Missão quickly we Starship. were able to achieve our primary objectives in those two flights. Em 2021, em maio de that, we 2021, também we got tivemos so aí o much teste data com o that Starship demonstrated número control of the 15. vehicle in that subsonic regime. Ultimately, we performed 9 Starship high-altitude test flights in total. Também aí And, com teste as de you see on the elevadas screen there, altitude. In May of 2021, SN15 Elevada launched from altitude. Starbase, reached an altitude of about 10 kilometers, performed a number of maneuvers, and safely returned to the launch site. This was the first Starship prototype E aí to fly, tivemos control o its pouso descent, feito com safely land, sucesso and nesse be teste. recovered in one piece. And people were cheering like Sem crazy explosão. after that test flight. E Now, hoje, having achieved those successes in então our aí com a suborbital Starship campaign, one of the next número big challenges 24. is for the upper stage when it comes to reusability and surviving the hypersonic, really high heating phase of entry. Combined with Faltando the então menos de ability to 13 refill minutos. Starship's tank with propellants, 13 fuel and minutos então oxygen aí while we're on separa orbit, that separa will nós aí enable do us grande to momento have a histórico. fully reusable transportation system that's designed to carry Chegou, both crew and finalmente cargo chegou o on grande long dia. duration missions, interplanetary flights, and will help humanity get to the moon, travel to Mars and beyond in our solar system. This is Chegou, all, o grande dia just chegou. basically our path of progress. 13 basically minutos, an pessoal. iteration 13. on each vehicle, Apenas and that 13 iterative minutos process is a core part of how we para o work nosso here at SpaceX. grande We momento like do to test lançamento. early and often.
publicly as well in our case, and that's both for hardware and software. And while it doesn't always go as expected, we Que learn momento, gente. Que so much momento. from it, and it informs Momentos our next incríveis aí Yeah, estamos we learn a vivendo. lot from actually putting the vehicle through Deixa eu botar flight-like aqui pra gente tests. gravar. Even the test on Monday gave us an opportunity to learn more about the vehicle into today's launch attempt, and so far things are looking really good. Now, we are continuing into our countdown. We're about T-minus 12 minutes to go. I think it's Menos de perfect time 12 for another minutos aí check-in para o with nosso John lançamento. Inspector. Até o How's it going, momento, John? tudo ok? Well, Shiva, the good news is that the nets are quiet. The teams are currently working. No significant launch vehicle Então issues. aí, ó, You can see the o abastecimento do veículo está quase 100%, tanto no primeiro estágio quanto no Starship. Estamos aí com 96% de abastecimento do oxigênio líquido e 97% do propylene, do metano líquido, né? No caso aí, mistura faz o propylene. Temos no SuperHeavy 85% já abastecido com metano líquido e 85% com oxigênio líquido. Está quase 100%. Now the Starship second stage main fuel and LOX tanks are Velocidade loaded for então flight dos right now. ventos aí 24 km por SuperHeavy hora, first stage booster propellant loading is entre continuing. 23 That'll e go till about 24 T-minus km 3 por hora, minutes. né? Velocidade do vento está We're ok. underway with engine chill Nesse as momento we os get ready ventos for estão T0. ok. And we're also configuring the A launch velocidade pad do for vento está liftoff. diminuindo, já está The em booster 19, hold-downs have been entre 19 e unlatched. 23 They'll be ready to retract at km liftoff. por hora, né? And the Velocidade second dos stage ventos. quick disconnect is beginning its configuration for Né? release. Questão climática, então, Methane and ok. liquid oxygen propellants Combustível currently também, going ok. to the second Né? stage. Abastecimento Go segue through that quick disconnect. 11 Exit minutos. arm that reaches out from the tower to the base of the second 11 minutos, stage. então, separa a gente do The grande SpaceX momento team histórico. continues to check in with the Coast Guard. Good news is we've not heard any reports of Tudo boats in the ok, safety tudo perimeter pronto. as the launch vehicle heads out over the Gulf of Mexico. So right now, T-minus 10 minutes, 40 seconds and counting. Everything continues to go well for an on-time launch. Now, today's test flight is taking place out of Momentos our históricos Starbase aí facility in se South aproxima. Texas, and that test site has gone through a huge amount of development over the last couple of years. One thing I want to point out, this Eu is tô a great tenso view aqui, from gente. our 10 drone. Not only minutos. can we Faltam apenas see 10. the pad, but in the fog, 10 minutos, kind of in the pessoal. distance, in the background and to the left of the pad, you can actually see our production Quero te agradecer então a todo mundo which pela is grande the other audiência part que nós of estamos Starbase, tendo aí no in nosso addition to the canal, launch pad. Will PTV, no nosso programa. Will PTV e Space, trazendo para vocês aí a nova tentativa e lançamento de teste de voo do Starship. Lembrando mais uma vez que esse teste então tem uma duração de missão total aí de 1 hora e 30 minutos. E nós vamos acompanhar todos os detalhes aqui conosco, aqui no nosso canal, nesse grande dia histórico para nós. Então já deixa o like quem ainda não deixou e se inscreva quem ainda não se inscreveu e compartilhe. Compartilhe a nossa transmissão. Lembrando que aqui no nosso canal a gente vai escutar os roncos dos 33 motores do SuperHeavy. Só aqui que você escuta esses roncos dos motores. E com áudio também original da transmissão. Só aqui. 9 minutos. Menos de 9 minutos, pessoal. O pessoal aí estão lá em La Padre. Estão lá acompanhando aí também. There's a crowd there, and esse grande dia. You can tell by the energy here in Hawthorne as well that everyone's getting really exciting. I feel my own heart rate It's a going big up day. and up. I know it must be really Historical exciting day. to go see this, and I mean just the sheer amount of power on Starship. You're gonna feel it down there when this thing lifts off from the pad. We've actually got a great shot here of the natural surroundings around the pad. Oddly enough, Tá chegando a hora. Menos de 8 minutos e 20 segundos. 10 horas e 20 minutos no horário de Brasília. Menos de 8 minutos. Thank you, Shiva. T-minus just over 8 minutes to the first test flight of Starship. Currently, we are pressurizing second stage. We are also closing out liquid oxygen and fuel header loads on the second stage. We're also getting ready for propellant load tank
pressurization on the first stage. Então acabou de anunciar então o fechamento We are just now closing out header tank load do abastecimento. on the second stage. Então tá ok. Abastecimento Now, with concluído. the header tanks loaded and closed out, that means we're down to just the first stage to finish loading. That'll finish about 7 horas e T-minus 7 minutos 3 e 30 minutos. And at Menos de that 7 point, minutos e when 30 both minutos. stages are loaded, we will have the 10 million pounds of liquid propellant on board. Now, in the next few minutes, the guidance system will begin its final alignment for flight. Então, como vocês during já the puderam quiet period observar when the ali, rocket's né, not que já going foi yet. aberto então The automated o flight suporte. termination system will be armed, and a final TVC checkout will be performed. Those are the engine wiggles, and hopefully we'll be able to see that with the cameras underneath the vehicle and maybe even the second stage engines. And there's a view looking underneath the SuperHeavy first stage with the 33 Raptor engines. Now, a reminder as we continue counting Menos down, de 6 if we do minutos. need to hold, 6 where we minutos. hold the clock would be at T-minus 40 seconds. We can pause there. 6 minutos e 40 if we need a little segundos. bit more time to finish final checkouts, Né, or como do vocês some puderam observar, os pressurization in the braços ali onboard que storage tanks, that's where segura we would o hold. Starship já se But abriram. currently, we're not hearing a need to hold, so at 6 minutes, 27 seconds, everything looks good. Ai, meu Deus do And of céu. course, E lá vamos Tentativa, as we nós. get close, we're gonna get into Momentos the aqui de engine ignition tensão, sequence gente. of Momentos 33 de tensão. Raptors, Também and tô that's gonna be tenso. something new Todos for estamos everybody. tensos. I cannot wait for that moment. So, for those of you that are familiar with how we Esse grande launch Falcon 9 momento rockets, histórico. you probably know that we light all 9 of those first stage Merlin 1D engines all at once. It's pretty different. 6 than what we do, or minutos, what 6 we're attempting minutos. to do today. We're actually going to be igniting those 33 engines in banks. Or clusters, and that E aí os sequence 33 starts at motores aí do T-minus 6 SuperHeavy seconds. novamente Yeah, para and the vocês. ignition sequence is a little bit different, both Ai, in terms of the mamãezinha. timing and also the ignition method. Lá vamos, So hein? on Falcon 9, we use a chemical called T-Tab. It's a pyrophoric material, so that means when you mix the two together, it produces a flame that kicks off that green Lá vamos characteristic spark nós. on Falcon 9 missions. But actually on Starship, we use electrical ignition systems. Many of those are integrated on the ground system here. And the electrical E ele vai ignition, subir, ele we vai start subir. lighting the banks at T-minus 6 seconds, and then over the next 4 seconds, the 3 sets of banks will ignite and eventually bring the booster up to a thrust to weight greater than Menos 1, de and hopefully 5 ascend. minutos e 10 Super segundos. exciting, like we said. São pretty 10 different horas e from 23 our Falcon minutos 9 no horário de launches, and Brasília. So this will be the first time that any of us have gotten to see this type of integrated. 5 test flight with minutos. both the 5 Starship minutos. and 5 minutos, pessoal. Cheering as we get into T-minus 5 minutes. We want to 5 remind minutos. everyone that success today is Uh. not anything. Yeah, it looks fun down there. I It kind of sure want to go join does. them. For today, success is anything that we learn that helps improve the future builds of Starship. If we lift Tá off chegando. and clear the pad, we're calling that a win. A great shot of the pad there. A great shot of the quick disconnect on the second stage. You can see the Ver se tá frost tudo line ok. on the booster tudo where that ok, tudo methane pronto. is fully topped up. Tá chegando, hein? Just 4 coming up on the minutos. last few minutes here of propellant fill on the booster. Now that quick disconnect is going to separate away as we actually get into the ignition sequence, but it's providing electrical connections now and also providing the propellants that we're loading into the 4 vehicle. minutos, pessoal. 4 minutos. É isso We're aí. just now 4 under 4 minutos. minutes until liftoff of the Starship 10 horas e test. 24 minutos pelo horário de We've been Brasília. following Faltando along menos de 4 for minutos what's honestly para o nosso seems grande like momento days and histórico. days now, but really it kind of comes down to years. It Yeah. has been a long time to get to where we are today. Now, fast forwarding a little bit, we have the opportunity to hold, if necessary, at 40 seconds, and we are able to hold there for about 15 minutes, or up to 15 minutes, and still be able to lift off. Yeah, and that's a little bit different from Falcon for the propellant sequence on Falcon that we don't have the opportunity to hold. So that's a cool new capability on Starship. Right now, T-minus 3 minutes, 10 seconds and counting. We got some great views from the drone. It's nice that the fog is slowly lifting. We get some of the blue skies, hopefully good views. What 3 we're waiting for minutos. right now is closeout of propellant loading on the first stage.
That should be wrapping up here shortly. In fact, it looks Então já temos concluído então o abastecimento do primeiro estágio. That means first stage is fully loaded, second stage fully loaded. E o segundo estágio também está cheio também. O veículo então está 100% abastecido nesse momento. I want to take a quick moment to say that the crowd energy here is electric. I feel like it's Falcon Heavy test demo. 2 minutos e 30 segundos. And hopefully you'll hear us as we get into the plus count. But right now, next activity is coming up. The flight termination system arms at T-minus 2 minutes. Thrust vector control checkouts at T-minus 2 minutes. And then after that, major activity will be the T-minus 40-second gate. E aí os nossos 33 motores do SuperHeavy. The 33 Raptor engines. There are 20 engines in a circle on the outside. And as Shiva said earlier, 13 engines. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, pessoal. I don't think I've ever seen someone so excited for TVC wiggles. Love this view. These are the 33 Raptor engines at the base of the Super Heavy booster. I think we can. E aí eles dizendo lá pra gente aí, ó. We're currently inside 90 seconds. Next major activity, T-minus 40 seconds. That is a gate, a decision point. We're waiting. Possibility the propulsion team may need a few minutes. É agora, hein? Flight termination system is armed for flight. We're getting ready for T-minus 1 minute and counting. Minuto final, minuto final. 1 minuto. $50 segundos. Next, we'll see as we get past T-minus 40 seconds for final checks of the vehicle. 40. Lá vai. 30 segundos. Ah, voltou aos 40. $30 segundos. Okay, you can see the clock has recycled. Flight director has called a hold. Hold. For the moment, we'll see where they move the clock back to. They could hold at T-minus 40 seconds. They could go to an earlier point. Give us a minute to listen into the nets, and we'll see if we can get you more information to share. E então tivemos hold. Então nesse momento entramos em tempo de hold. Estamos aguardando aí o motivo pelo qual então estamos em hold. Acontece, né, pessoal? Estamos em hold nesse momento. Nesse momento então foi interrompida então a contagem regressiva para o teste de voo do Starship. Estamos aí agora em tempo de hold. Estamos apurando aí o que está acontecendo, né? Nesse momento então 10 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, né?
Faltando então apenas 40 segundos para o lançamento. Novamente entramos em tempo de hold. Estamos aguardando então as checagens para ver então a reciclagem, para ver então o início então da recontagem aí regressiva, né, para o novo T0. Final pressurization was just a little bit long. That's not unusual. We've held at T-minus 40 seconds before to pressurize. That appears to have been resolved. At the same time on the second stage, they're working some final purging. We should know very shortly if that is cleared and if we'll continue the countdown. Tudo ok, parece que vamos aí retomar a contagem regressiva, né, parece que depois aí a checagem, né, tudo ok, então com a parte do combustível, né, parece que foi checado então a parte da questão então da pressurização do combustível e tá tudo ok. Estamos aí aguardando então só o novo T0. If I can interrupt, it looks like they're clearing all the flags, and we're going to release at T-minus 40 seconds. That is amazing news. Amazing. Estamos aguardando então o novo T0. I'm sure all of the rehearsals, estamos ainda em tempo de hold. Prepared them to evaluate this data quickly to try to get us in for today's launch attempt. For those of you just joining, we have a brief hold at the T-minus 40 second mark. The team is resolving one issue with the bleed purge on the stage 2 Raptors. Like John just said, the teams are quickly working that, and it looks like the flags are being cleared as we speak. So we should be able to resume the launch countdown any moment now. And it's worth noting on Starship that once we resume the countdown, 10 horas e 32 minutos. 40-second period, and then we keep going unless another condition pops up. So stick around because Starship could be going here real soon. Don't walk away, that's for sure. Amazing views here coming to us from Starbase, Texas. Parece que vamos retomar aí a contagem regressiva. Parece que vamos aí. 30 segundos, pessoal. Retomamos aí a contagem regressiva. 30 segundos, 20 segundos. Lá vamos nós. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição! E foi, lançou às 10 horas e 33 minutos no horário de Brasília. Subiu o nosso SuperHeavy com Starship, nosso grande momento histórico. Que lindo grande momento histórico, pessoal. E foi, lá vai ele. Oh, que lindo. Que lindo, gente. Meu Deus do céu. Nossa, muito lindo. Meu Deus do céu, que incrível. Conseguimos. Conseguimos. 1 minuto de missão. E lá vai ele. Um minuto de missão. Estamos a 5 km de altitude. Que incrível. Os 33 motores aí do SuperHeavy. Max Kill. Estamos em Max Kill. Continuing to watch the first stage as we head downrange. Estamos em Max Kill. 100 seconds into flight. Our next major activity is going to be set down of the first stage. Houston tracking station now acquiring the vehicle.
With shutdown, we will get separation of Starship and SuperHeavy and ignition of the Starship engines. When Starship separates, we light up 6 engines in a staggered sequence. And if all goes well, those 6 engines will burn for almost 6.5 minutes. Forward view from Starship. Estamos ao vivo aí direto do Starship. And there's views of the Raptor engines on the second stage as we prepare for stage separation. Now, after stage separation, the first stage will flip and begin a boost back maneuver for landing in the Gulf. Rotação do Starship. Opa. Ok, tudo ok. Inclinação boa. Continuing to fly, 2 minutes 40 seconds. Let's get ready for main Já estamos aí chegando à marca de 3 minutos. Daqui a pouco então vamos ter a separação do primeiro estágio com o Starship. Beginning the flip for stage separation. Estamos aguardando a separação. Opa. As of right now, we are Estamos vendo aí, acompanhando o teste de voo com o SuperHeavy Starship. Starship should separate from the SuperHeavy booster. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is does not appear to be a nominal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. Ei, peraí. Explosion. And there, as you saw, as we promised, an exciting end to the Starship inaugural integrated test flight. Tivemos aí então separação. Everyone here absolutely pumped to clear the pad and make it this far into the test flight, the first integrated flight of the booster and the Starship vehicle. There of our control center at Starbase, which we refer to as Star Command. As we said before, obviously we wanted to make it all the way through, but to get this far, honestly, is amazing. Nossa, foi incrível, foi incrível. Us, Starship just experienced what we call a rapid unscheduled disassembly, or a RUD, during ascent. But now this was a development test. This is the first test flight of Starship, and the goal was to gather the data, and as we said, clear the pad and get ready to go again. So you never know exactly what's going to happen, but as we promised, excitement is guaranteed. And Starship gave us a rather spectacular end, what was truly an Pena incredible que test tivemos a thus falha far. aí no primeiro teste, mas foi As we incrível, mentioned at foi the incrível. start of today's program, any and all the data that we collected during the test is going to help us with further development of Starship, and it's going to improve the vehicle's reliability as SpaceX seeks to make life multiplanetary. It's really worth noting that the flight Foi path incrível, is designed gente. to be Esse over grande water momento and histórico all the aí air do and primeiro sea teste de space, voo com o along Starship. with that flight path and those É surrounding pena areas que tivemos cleared aí in essa advance of the falha, test. And of course, né, we're com going o to be veículo, coordinating with local authorities for the recovery né? Mas é operation. teste, né? Teste de But voo honestly, é assim what mesmo, an né? Teste de exciting voo. morning. Oh my gosh. We had a successful liftoff from Starbase, Texas. Mas at o lançamento 8:28 foi feito com a.m. sucesso, Central mas, Time. né, tivemos aí esse We problema cleared the então tower, com which honestly o was veículo, né? our Mas foi only hope. incrível, foi incrível. We cleared the tower, and all the data that we collected all the way through all those Raptor, those 33, although I think we saw that 3 Raptor engines were out, but we got all that data, and we got so far as to hoping to see the Starship, the second stage, separate from the first stage, the SuperHeavy booster, and unfortunately, we didn't make that happen, but that's okay. It was the first integrated launch. Foi incrível, and esse honestly, grande momento today na was história amazing. que a gente presenciou aqui, né? Pena que não foi We made it aí through a number com of those initial
sucesso que a gente esperava, né, com o splashdown aí com o Starship, né, mas foi incrível, né, foi incrível poder ver esse momento do lançamento do SuperHeavy. And then we got the vehicle off of the pad, through max Q, all the way up to stage separation, even starting into the prep for stage sep. And then as we say, a lot of excitement. Honestly, my face has had a smile on it since liftoff, and now my face hurts. Now, since we don't have any insights on the cause of our rapid unscheduled disassembly at this point, we're going to end our webcast here. Para descrever esse momento, né, que a gente presenciou aqui ao vivo, né, com vocês. Big congrats to the entire SpaceX team on an exciting first integrated flight test of Starship. And of course a shout out mas como é teste de voo, né? Então, né, você já sabe, né? Teste de voo, né? A gente pode, né, ter geralmente aí alguns problemas ainda, né, técnicos. Né, mas foi incrível, foi incrível, foi incrível. Então eu quero aí agradecer então a todos aí pela audiência, pela grande audiência que nós tivemos aqui no nosso canal, pelas inscrições, pelos likes, né? Foi assim incrível, incrível. Muito obrigado, gente. Agradeço de coração, viu, todo mundo aí pela audiência. Lembrando então que amanhã, a partir das 5 para as 8 da manhã, nós vamos acompanhar então a desacoplagem do módulo de laboratório Cygnus. E no dia 22, a partir das 5 e 10 da manhã, nós vamos então acompanhar aqui também a versão direto lá da Índia, tá certo? Quero agradecer então a todo mundo pela presença e nos vemos então no próximo teste de voo aí da Starship, tá certo? Então muito obrigado mais uma vez pela audiência, né? Lembre-se então de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. Por hora, então, eu fui. Nos vemos aí em breve. Né? Caso amanhã ou a qualquer momento, né? Então tá certo, pessoal. Obrigado mais uma vez então pela grande audiência. E nos vemos aí amanhã, então, a partir das 5 para as 8 da manhã, então, com a missão Cygnus. Todos, então, um ótimo dia. E até amanhã.